Bem-vindo ao curso de Hebreus, você querido aluno, você querida aluna que acabou de se matricular. Eu peço a você também que procure outras pessoas e traga outras pessoas também para participar do nosso curso. Esse curso de Hebreus é uma introdução à chamada Carta aos Hebreus, que também é chamada de Epístola aos Hebreus. Você deve localizá-la na sua Bíblia antes da carta de Tiago e como a última carta, como a próxima carta após a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Tito. Ok, nós vamos dividir o nosso curso em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai tratar da história da carta aos Hebreus. No segundo momento, da sua literatura ou composição. E o terceiro momento, da sua teologia. Assim, nós esperamos com isso abordar, aproximar os 3 elementos principais, os modos principais de se estudar um texto, e no caso nosso, o texto do Novo Testamento chamado Carta aos Hebreus. Do ponto de vista da história, a Carta aos Hebreus ela tem algumas coisas muito particulares. Se você está iniciando o estudo de Hebreus agora, isto é, a sua primeira visita à Carta aos Hebreus, isso vai ser muito importante para você se situar para o seu próprio estudo particular da carta. Se você já leu alguma coisa sobre ela, essas informações que eu vou dar a você podem resultar um pouco repetitivas, mas elas são importantes para que a gente possa situar os demais elementos, as outras coisas que nós vamos estudar da carta aos Hebreus. Podemos perguntar, por exemplo, por que o nome aos Hebreus? Esse nome aos Hebreus, ele é dado como todas as outras cartas do Novo Testamento, elas são destinadas a um grupo, principalmente sendo uma carta. Você escreve uma carta e escreve para alguém, ou para o indivíduo, como algumas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, ou para grupos identificados geograficamente, como algumas cartas de Paulo aos Filipenses, que será o nosso outro curso, que você, espero, tenha se matriculado também para estudar. No caso aos Hebreus, ela é um grupo ao qual a carta foi destinada, mas há uma certa particularidade que você deve prestar atenção. Quando a gente escreve uma carta, principalmente uma carta do tempo do Novo Testamento, ou das cartas do tempo do Novo Testamento, essas cartas são escritas a um destinatário, e esse destinatário é nomeado no início da carta. Se você pegar qualquer carta do Novo Testamento, vai perceber que vem o autor da carta, aquele que remete a carta, e depois vem o destinatário da carta, aquele a quem a carta é escrita, ou aqueles, quando se trata de um grupo. Por exemplo, de novo, Paulo escreve aos Filipenses, ou melhor dizendo, a um grupo específico dentro da igreja de Filipos, isto é, os bispos e diáconos. No caso aos Hebreus, quando a gente pega a carta aos Hebreus, a gente vai para o início da carta e a gente espera encontrar no começo da carta aquilo que seriam o autor e os destinatários, e a gente não encontra nada. Nós nem sabemos então quem é que escreve, nem sabemos para quem ele escreve. Há várias razões, suposições. As pessoas que estudam Hebreus tentam aí dizer por que isso aconteceu. Será que o começo da carta foi perdido, desapareceu nas sucessivas cópias da carta, ou alguém que escreveu começou já exatamente por aí? Se você observar o capítulo 1, o primeiro versículo do capítulo 1, já começa dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala nesses últimos dias por meio do Filho. E assim segue comentando várias qualidades e atributos, características de quem é esse Filho. Ora, então nós descobrimos aí de início que, se queremos contar a história dessa carta, nos faltam os 2 elementos mais importantes para a história da carta. Quais são? Quem escreveu a carta e quem recebeu a carta.
O que leva a gente, então, a pensar é que houve um recorte no começo da carta, ou quem escreveu propositalmente o fez, sem incluir-se como autor e sem incluir os seus destinatários. Eu tenho uma pista interessante que pode ajudar você. Existe uma ideia que eu concordo bastante, que Hebreus, na verdade, não foi uma carta escrita para uma pessoa ou escrito para um grupo de igrejas ou por uma igreja em particular. Na sua origem, originalmente, quando apareceu o que nós chamamos de Carta aos Hebreus, apareceu como uma mensagem, como a gente chamaria um sermão, como uma fala de alguém para um grupo de pessoas. E essas pessoas se reuniram para ouvir esse alguém falar. Se você ler a Carta aos Hebreus, vai perceber que ela tem esse caráter bem coletivo, bem de solidário, bem de um agrupamento, meio assim um agrupamento fechado, um agrupamento que tem essa forma de se comportar. Eles são um grupo, eles vivenciaram uma série de situações que a gente vai mencionar daqui a pouco, e esse agrupamento fechou-se nessa sua vida bastante particular. Esse agrupamento tem a tendência de construir uma liderança ao seu redor, uma liderança que também é bastante forte, ela é bastante ouvida e ela é bastante confiável. Essa liderança precisa organizar a vida desse grupo e sempre tem que estar falando no sentido de fortalecer os laços de solidariedade, de amizade e de confiança do grupo. A gente observa também em Hebreus que esses laços de confiança eram necessários serem cada vez mais fortemente construídos ou mantidos por causa da comunidade externa ao grupo, que era a comunidade opressora, uma comunidade perseguidora, uma comunidade até violenta em relação ao grupo, a esse grupo a quem é dirigido, falado esse sermão, esse discurso. Então, essa liderança era mais forte ainda e precisava se mostrar forte, não no sentido apenas de forte, de autoritária, mas forte no sentido de exemplar e de se mostrar segura, confiante e transmitir isso para as pessoas a quem ela fala. Provavelmente essa comunidade, exatamente por essa situação, ela precisava se reunir de uma maneira mais separada, uma maneira mais fechada e uma maneira mais reservada. Daí que circular textos, documentos que poderiam sair para o grupo de fora e promover mais motivos ainda para a perseguição, não era muito adequado. O resultado disso é que há um discurso, há uma fala, há uma conversa dessa liderança ou desse líder com o seu grupo, e alguém provavelmente tenha anotado o que foi dito, e uma vez anotado, isso passa a circular entre os demais grupos que correspondiam ou trocavam correspondência e mantinham contato com esse grupo. Então, agora você pode perguntar, mas o texto de Hebreus é um texto muito bem escrito. Como é que alguém conseguiria pronunciar assim, como eu estou fazendo agora a sua fala, e ao mesmo tempo organizar de tal maneira o seu pensamento, de modo a ter essa maneira tão bem organizada, tão bem pensada como está escrito lá em Hebreus? A gente tem uma outra resposta para isso, um outro caminho, uma outra pista, é que essa pessoa teria de antemão pensado e preparado o seu próprio texto, o seu próprio material. Como alguém que prepara um discurso e depois lê esse discurso para o seu grupo, também quem escreveu ou quem fala esse discurso que a gente chama aos Hebreus, ele preparou de antemão, pensou, refletiu e depois então lê esse discurso para o seu grupo. Existem momentos na leitura da Carta aos Hebreus que isso é muito evidente, está muito claro, está muito patente.
E aí a gente já extrapola, né, para pensar algumas coisas sobre as características desse autor, como a gente viu agora um pouco as características desse grupo. Esse autor, para a reflexão que ele faz, a organização que ele dá para a sua palestra, a maneira como ele vai utilizando os seus argumentos, ao mesmo tempo em que ele vai falando ao grupo de uma forma espontânea, vai levando a gente a pensar que essa pessoa está muito bem preparada nos seus argumentos, que foram previamente refletidos e organizados, como também está muito bem envolvida com a sua comunidade. Ele a conhece por dentro e a conhece muito bem, é capaz de levantar pontos específicos da história do seu grupo e é capaz de relacionar então os seus argumentos com a história do seu grupo. Outra explicação que a gente pode dar para essa característica de Hebreus, da carta aos Hebreus, que é não começar com um autor, um remetente, nem dirigir a um destinatário, a um grupo destinatário, pode ser colocada lá no final da carta aos Hebreus. Quando a gente lê a carta aos Hebreus no capítulo 13, versos 22 a 25, a gente tem um final típico de o término de um texto e o final de uma carta. Existem lá as saudações finais, existem as menções a Timóteo, por exemplo, existem observações do próprio autor, de quem está escrevendo, de quem está compondo essa carta, ou essa palestra. Então nós temos aí a impressão de que a palestra termina e então alguém coloca um bilhete ao final, dizendo, anexando e dando informações que pudessem servir de orientação mais histórica, tipo alguma senha, alguma referência histórica que ajudasse as pessoas que leram essa palestra escrita a se localizar. Mais ou menos quem estava por dentro do que estava acontecendo entenderia as razões históricas do documento, entenderia a palestra, seria capaz de identificar com algum autor e com o grupo a quem ela foi dirigida na sua origem e seria capaz, então, ela conseguiria fazer essas relações e se sentir mais tranquila, mais à vontade quanto ao conteúdo da palestra feita e do próprio texto que ela recebe. Então, essas notas finais têm essa finalidade, né? Tem esse fim, tem esse propósito de ambientar para um grupo externo, a própria comunidade, o próprio grupo que recebeu a palestra, ao mesmo tempo que dá condições de circulação. Há outros grupos que queiram saber, puxa, onde é que aconteceu isso, como é que essas coisas aconteceram, quem foi que falou e tudo mais. Então, aí sim, a gente tem essa característica, né, esse acontecimento do final da carta aos Hebreus. A gente, então, você pode perguntar, mas por que chama então de carta aos Hebreus e ela tem mais essa, historicamente, ela tem mais esses traços assim, de uma palestra, de um acontecimento que foi uma fala, de um grupo reunido e tudo mais. Eu imagino que as pessoas que precisaram localizar a carta aos Hebreus no Novo Testamento, elas sentiram a necessidade de situar, de alguma maneira, do ponto de vista literário, o escrito que eles tinham nas mãos. Observa, por exemplo, que a carta aos Hebreus vem após as 13 cartas que são a autoria atribuída ao apóstolo Paulo. Depois da carta aos Hebreus começa um grupo de cartas que a gente chama de cartas gerais, cartas universais, cartas católicas. Tiago, as cartas de Pedro, carta de Judas. E então Hebreus fica entre a 13ª carta de Paulo e as cartas gerais. E do ponto de vista da organização aí dos textos, Hebreus estaria como a 14ª carta de Paulo. Se você pegar as versões mais antigas da Bíblia Católica,
você vai ver que Hebreus, a autoria de Hebreus consta como epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. E mesmo até a Idade Moderna, ainda assim se considera como uma epístola escrita por Paulo. Mesmo os reformadores entendiam que Paulo escreveu essa carta aos Hebreus. Então a autoria de Hebreus, ela permaneceu indisputada, atribuindo a Paulo como uma carta não nominal, né? Não carrega o nome de Paulo. E agora, depois, nesse momento moderno que a gente vive, e com as pesquisas que a gente, os estudos que vão sendo feitos, se fica pensando que seria mais fácil entender a carta aos Hebreus dentro de um grupo paulino. Você sabe, pelas histórias de Atos dos Apóstolos e pelas cartas de Paulo, que Paulo teria escrito muito mais, além das 13 cartas que ele escreveu, mas também que Paulo teve um grupo de cooperadores perfeitamente capazes de escrever uma carta também, e assim o fizeram a outras igrejas, ou as igrejas fundadas por Paulo. Então a gente teria esse círculo aí paulino, mas também a gente teria um círculo que a gente pode pensar fora do círculo de Paulo, que são pessoas que teriam também cristãs, que teriam um interesse muito particular numa figura de Jesus, que é a figura de Jesus como sumo sacerdote. E aí a gente vê que a carta aos Hebreus, esse assunto, esse tema, essa figura de Jesus representado como sumo sacerdote, não é nem de longe discutido ou retratado numa carta de Paulo. Então a gente fica pensando em um círculo de sumos sacerdotes ou levitas, ou envolvidos no culto sacerdotal, que isso é muito retratado, é muito identificado nos primeiros capítulos do livro de Atos, quando é dito que muitos sacerdotes, levitas e fariseus e escribas, interessados no culto sacerdotal e nas questões que envolvem a aliança, estariam preocupados, teriam se convertido à fé cristã ou a Jesus Cristo como Messias, e estariam interessados em saber se Jesus Cristo realizaria as expectativas messiânicas que tinham a ver também com o culto sacerdotal, o sacerdócio e o sacrifício e a aliança que apoiava o que era sustentado no sacerdócio e no culto sacrificial, enfim, no culto sacerdotal. Então, poderia ser que nesse círculo mais fechado, e que a própria situação histórica que eu descrevi há pouco, da realidade de perseguições e de perda de prestígio, e poderia resultar, poderia acontecer com esse grupo mais específico, mais particular, com interesses mais peculiares, em que Jesus representava, então, para eles. A gente ainda pode ser um pouco mais específico aí, pensando historicamente, e pensar, por exemplo, num grupo chamado de essênios, que eram pessoas que tinham uma vida totalmente sacerdotal, embora não fosse sacrificial, eles tinham uma vida totalmente sacerdotal voltada para uma purificação da própria vida, e o sacrifício para eles era a adoração, o culto que eles ofereciam a Deus sem o uso de animais, a própria vida deles, no esforço de se purificarem para ser um templo agradável a Deus, oferecer um culto agradável a Deus. Então eles vivenciavam isso também. Então nós teríamos aí um grupo de essênios que veriam em Jesus Cristo um sacerdote que os levaria, representaria para eles esse culto sacerdotal. Então nós temos algumas outras possibilidades, algumas outras ideias, algumas outras realizações aí, ideias que a gente pode pensar para as condições históricas do surgimento da carta aos Hebreus. A ideia é que você pense bastante sobre isso e isso ajude você, aluno, aluna, a procurar entender melhor a carta aos Hebreus, tendo este pano de fundo.
né? Essa situação histórica, essas condições históricas, e quando a gente vai lendo o texto, a gente então vai se dando conta de como essas situações históricas estão presentes ali. Quem estaria interessado nesse tipo de assunto? Quem estaria interessado falando? Quem estaria interessado em ouvir sobre esses assuntos? Essa figura aí bem representativa, bem específica de Jesus, e o que isso significava para a vida deles, né? Como isso veio a mudar a vida deles e veio a provocar, então, o surgimento desse grupo, dessas pessoas. Tá? Então, acho que por aqui a gente pode encerrar esse primeiro módulo. Você vai estudar o texto, vai acompanhar o que está escrito lá, e eu espero que isso estimule você a entrar lá na Carta aos Hebreus, entender um pouco melhor o que está acontecendo lá. O próximo módulo que a gente vai tratar, o próximo assunto, é sobre então o próprio texto de Hebreus, o modo como ela se organiza. A gente falou que o autor agiu de forma bastante refletida, organizou a sua fala, preparou-se para dar a sua palestra e, ao mesmo tempo, interagiu de uma maneira muito espontânea com o seu grupo. Então vamos ver como isso vai acontecer na próxima unidade.